Cultura Racional, Universo em Desencanto, página 43. Na fase racional não há maus. Os maus deixam de ser maus com pavor e medo de um mal muito maior, que é o inferno verde. Nas classes inferiores, porque coisa alguma se acaba, e sim tudo se transforma, e se transformar se degenera. No se degenerar, diminui, e no diminuir, desce para a classe inferior. E assim, a tréplica chama-se também burlir o conhecimento. Burlir quer dizer apurar, sanar as coisas certas, as normas certas. Então diz burilar, sanar, acertar, comprovar que está certo. E assim vejam que todo respeito é pouco, para não ser interpretado e considerado da forma interpretativa de quem não sabe interpretar as coisas sérias, e assim burlir, lapidar, já lapidado, sanado e feito as provas. E está aí o certo, e, havendo a comprovação pelas provas, todas certas, da escrituração, não é para ser encarado da maneira que muitos despercebidos do que leem, e por isso, procedendo como parasitas e como comodistas que não entendem as coisas como são, nem compreendem, e sim querem que tudo seja a sua maneira de pensar, não julgando e botando as coisas em seu devido lugar. A propaganda é uma coisa seríssima com respeito ao ser humano, ou sobe ou desce. Quem sobe é porque fez por onde subir, e quem desce para classes inferiores é porque fez por onde descer. Então, se trata de uma coisa das mais sérias que possa existir da vida de quem quer que seja. E assim, com coisas sérias não se brinca, nem abusa-se, que os resultados são sempre desagradáveis. A falta de decoro é incompatível com o racional, porque o racional é retidão, respeito e gratidão, o reconhecimento da própria salvação de si mesmo. Tudo rege em benefício de si mesmo. E para que se decida tudo o que é necessário, é preciso que faça por onde merecer, para obter. Não é com ingratidão que se vence, e sim com a gratidão e reconhecimento daquilo que a pessoa nunca esperou obter. Conheça a salvação de si mesmo para que possa obter a salvação de si mesmo. Então, em benefício próprio, a pessoa tem que marchar corretamente, racionalmente, para que tenha condições de voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ser sincero consigo mesmo e, com todos, amar a si mesmo e a todos, fazer por si e fazer para todos, porque tudo é racional, e quem quer ser isso ou aquilo tem que fazer por onde ser. Quer ser salvo, tem que fazer por onde ser. Quer voltar ao mundo de origem, tem que fazer por onde voltar. E assim, racionalmente, todos vencendo os obstáculos da vida do magnético, as ondas magnéticas perturbadoras, até que o magnético passe com sua vida volúpia perturbadora
até que todos se conscientizem do conhecimento de si mesmo para conhecer o que mais está precisando no momento e na vida, que é o conhecimento de salvação de si mesmo, o conhecimento racional, que assim como você entendeu e compreendeu, todos vão entender e compreender com mais dias. Não quer saber hoje porque não conhece, mas quer saber amanhã. E assim é tudo na vida. Tem os primeiros a conhecer e tem os últimos a conhecer. Uns têm a felicidade de conhecer primeiro e outros muito depois. E os que não conhecem, não sabem o que dizem porque não conhecem e têm a mania de combater aquilo que não conhece. Porque se conhecesse, agia como você, que conhece, mas hoje diz que não quer, e amanhã está querendo. Hoje diz que não presta, e amanhã já diz que presta. Hoje diz que não serve, e amanhã já diz que serve. O bicho é assim, não regula. O bicho tudo precisa aprender para saber. O bicho, quando não conhece, por ser bicho, age até como selvagem. Depois que conhece, diz: é verdade, era isto que eu estava procurando, é isso que estava precisando, era isso que andava atrás. Depois que conhece, antes era o contrário. E assim é a vida. É preciso que os que conhecem tenham paciência com os que não conhecem. E assim é a vida do bicho racional. O bicho racional, ele tem a mania de dizer que somente ele é que está certo. Somente ele é que é o certo. E tudo que existe que ele não conhece está errado, mas isso é do natural do bicho. Só o que o bicho conhece é que está certo. O que o bicho não conhece, por não conhecer, está tudo errado. E de forma que o bicho é preciso ter paciência com ele, por ser bicho, porque o bicho, para saber, precisa conhecer para saber, porque o bicho, por ser bicho, é completamente desequilibrado, e o desequilibrado é teimoso, rebelde e ruim para si mesmo, e é por isso que, por evolução natural da natureza, está aí esta fase de desequilíbrio de tudo, de liquidação de tudo, moral, física e financeira. Tudo isto por o bicho ser rebelde e teimoso. E o rebelde e teimoso por si mesmo se destrói antes do tempo. Porque o rebelde e o teimoso não quer saber do bem de si mesmo, não gosta das coisas certas, só gosta das coisas erradas e somente preza o erro. O bicho, por ser bicho, custa a concordar com as coisas boas, custa a admitir as coisas boas, porque o bicho está sempre em desacordo consigo mesmo e em desacordo com todos. O bicho é malicioso, vaidoso, premeditando sempre o que não serve, e por isso o bicho é golpista, visando sempre o lado errado, porque o bicho é completamente desequilibrado, e por isso veja o que se passa na vida, e veja o que se passa no mundo, o desequilíbrio da bicharada e o procedimento dos bichos, porque o bicho não regula, e quem não regula não tem equilíbrio,
para viver, e quem não tem equilíbrio para viver sofre muito as consequências dos desacertos do mau procedimento, e assim se destruindo em pouco tempo, porque o mal, por si mesmo, se destrói. E é por isso que o mundo sempre foi como é. Os que procedem como verdadeiros bichos, sempre penando e sempre sofrendo. E somente deixa de ser assim depois que conhecer o que é cultura racional. Então aí deixa de proceder como bicho, porque já sabe onde vai parar com os procedimentos de bichos, no meio dos bichos, nas classes inferiores. Então, para não ir para o meio dos bichos dentro de pouco tempo, tratem de se ligar, porque ninguém nasce sabendo. Tudo é preciso aprender para saber, para conhecer. É tudo assim, e assim tinha que ser, até o dia de conhecer o seu verdadeiro ser, e saber de onde veio, e saber para onde vai, como veio e como vai. Nasce como bicho, vive como bicho. Se não tiver quem o ensine, fica sempre procedendo como bicho, com forma de humano e procedendo como desumano. E assim agora, aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Aqueles que fizerem por onde serem recuperados não nascerão mais aí, na matéria, voltarão para o seu mundo de origem, o mundo racional, e os que não quiserem ser recuperados, porque a vontade é livre, descem para as classes inferiores, e cada qual escolhe o que quer. Uns escolhem o bem de si mesmo e de todos, outros escolhem o mal de si mesmo. Quem escolhe o mal, desce para mais mal ficar, e quem escolhe o bem, sobe para cada vez mais bem ficar. A vontade é livre, e por a vontade ser livre, é que tiveram vontade de entrar pelo pedaço, que não estava pronto para entrar em progresso. Abusaram, assim, da livre expansão da vontade. Começaram assim, e continuam aí, até hoje assim, abusando da vontade, por a vontade ser livre, o abuso do livre-arbítrio, e os abusos passam dos limites. Por causa dos abusos, é que aí estão nessas condições, por a vontade ser livre. É a causa das ruínas de todos que abusam da vontade. Não se limitam a manterem uma linha de bem de si mesmo, saem fora dos limites, abusando da vontade, por a vontade ser livre. Então, aí, caem no ridículo, caem nas classes inferiores, descem para as classes inferiores. Mas, agora, está aí a fase de recuperação, para a recuperação de todos e de tudo. Não há mais razão ou motivo de proceder contra a destruição de si mesmo. Não há razão de proceder para a liquidação de si mesmo. Não há razão de proceder contra si mesmo, para descer para classes inferiores, porque está aí a fase de recuperação do animal racional. Não há razão mais de proceder para a liquidação total de si mesmo, por estar aí a fase redentora, a fase racional, a fase da salvação de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo de origem.
o mundo racional. Então, os maus têm que deixar de ser maus para se salvarem, que deixarão de ser maus para não irem ficar pior do que estão em classes inferiores, porque nada se acaba, extinguindo-se uma vida e se transforma em outras vidas. Tudo se transforma pela lei natural da natureza da degeneração. Tudo se transforma, e de forma que os maus não desejam a destruição e liquidação de si mesmos. Então, todos abraçarão o conhecimento de sua própria salvação, uns mais cedo, outros mais adiante, mas todos chegarão a uma conclusão só, porque a própria natureza procura recuperar o animal racional. A própria natureza procura dominar os maus para a recuperação dos mesmos, porque não adianta ser mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Não adianta plantar o mal, porque quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe o quê? Flores. Quem planta espinhos, colhe o quê? Espinhos. Quem planta veneno, colhe o quê? Veneno. Então, não adianta ser mal, porque o mal por si mesmo se destrói. O bom constrói. O bom só planta o bem e só colhe o bem. O mal só planta o mal, só colhe o mal. Então, não adianta ser mal. O mal é somente para quê? Somente para se destruir. Que o mal, se conhecer e reconhecer, ele se transforma, porque teme o seu futuro em descer para as classes inferiores. Então, aí vem a recuperação dos maus que viviam sob uma tremenda inconsciência, e por isso procedendo contra si, procedendo para a desgraça de si mesmo e a completa destruição do seu próprio ser. Então, deixarão de ser maus e todos recuperados pela fase racional, porque conhecerão o seu futuro, o seu destino, que são as classes inferiores, a do animal irracional, e dessa forma há a recuperação de toda a humanidade, porque todos querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, e todos com pavor de descer para as classes inferiores, sabendo com base e com lógica que tudo se transforma, nada se acaba. Hoje é animal racional e amanhã se transforma para a classe inferior de animal irracional. Isto, a evolução natural da própria natureza. Então, com pavor de ir viver no inferno verde, tratam imediatamente de abraçar com unhas e dentes o conhecimento de seu verdadeiro mundo de origem, para voltar para o seu verdadeiro lugar de racional, porque os maus têm pavor e medo de sofrer, e, sabendo o futuro que lhes espera, por serem maus, deixam de ser maus e daí sendo recuperados pela fase racional, porque ninguém quer ficar pior do que está, e por isso ninguém quer descer para o inferno verde, para ficar pior ainda do que está. Todos querem subir. Então, a recuperação de toda a humanidade pela fase racional. Os maus deixarão de ser maus, e todos bons racionalmente. O mal
só é mau enquanto não conhece um mal maior do que ele. Quando ele conhece um mal maior do que ele e pior do que ele deixa de ser mau, com medo de ir parar nas mãos de um mal pior do que ele. Então, o remédio para combater o mal, um mal pior do que o mal, para conhecer, para combater o mal, para o mal deixar de ser mal, porque as classes inferiores não fazem graça para ninguém rir. Passar por essas classes todas de animais irracionais não faz graça para ninguém rir. O inferno verde é o antes de ser. Antes de ser animal irracional, o que era animal racional. E antes de ser animal racional, o que era habitante do astral inferior. Antes de ser habitante do astral inferior, o que era habitantes do astral superior. E assim sucessivamente vieram descendo de classes e continuam a descer. Agora chegou o conhecimento para a subida de todos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, aqueles que não quiserem subir continuarão a descer para as classes inferiores. Então, aí do inferno verde. Mas ninguém mesmo vai querer descer, e sim subir, porque chega de sofrer. E assim, os maus deixarão de ser maus e serão recuperados pela fase racional, porque ficarão apavorados de descerem de classes para o inferno verde. Então aí vem a recuperação geral, universalmente, de todo o animal racional, todos recuperados pela fase racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos que se ligarem ao racional, o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então aí ninguém mais quer ser mal para não sofrer as consequências do inferno verde, e sim, desta forma, a restauração universal e a salvação de toda a humanidade. A volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, porque ninguém quer descer para o inferno verde. Todos, tudo farão para subir. Se aí nesta classe de animal racional já penaram tanto, sofrem tanto a ponto de não aguentarem, que fará numa classe inferior a essa e muito inferior. E assim ninguém quer ir para o inferno verde, e sim todos querem é subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos eternos, puros, limpos e perfeitos, porque a vontade de toda a humanidade é sempre subir e não descer. E assim quem é que vai deixar de ser eterno, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem? Quem é que vai deixar de ser assim para descer para classes inferiores e amanhã estar na classe de porcos, viver na lama e outros em classes muito piores? Ninguém vai deixar de ser limpo para ser sujo. Então todos farão tudo que for necessário e preciso para subirem para a eternidade, para voltarem de onde saíram, o mundo racional. E assim, daí, mais um pouquinho, todos, universalmente, toda a humanidade, com os livros nas mãos, o seu verdadeiro passaporte, para passar
ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, ou o mundo racional, ou o inferno verde. Todos querem o mundo racional e não o inferno verde, para a cura de um mal muito maior. Então, o mal maior elimina o mal menor. E assim, dessa forma, todos têm que fazer por onde, porque tem o mal maior, que é o inferno verde. Todos querem é subir. Todos querem é o desenvolvimento do seu raciocínio para se ligar ao seu mundo de origem, ou mundo racional. O inferno verde apavora todos, porque estão vendo e sabendo que é a própria evolução natural da natureza, que tudo se transforma sempre para as classes inferiores. É a grande hierarquia de classes, de classificações da deformação, e assim tudo se encaminha para o bem e a verdadeira felicidade de todos, porque a própria natureza, com sua evolução, vai encaminhando todos para os seus lugares necessários, para que tudo volte ao seu lugar verdadeiro, definitivo. O lugar de todos, verdadeiro e definitivo, é o mundo racional. Então a natureza desenvolve o seu trabalho de transformação dos seres para a lapidação dos mesmos, para que tudo chegue em seu lugar. Uns agora, outros mais adiante, outros mais tarde um pouquinho, e outros que ainda vão dar uma volta muito maior, um pouco, que são nas classes inferiores, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui, e por diminuir desce para classes inferiores. Hoje é uma coisa numa classe, amanhã é outra, depois é outra, depois outra, porque vai se transformando em classes de lapidação. Então, para que cesse de descer para classes inferiores, está aí o conhecimento em suas mãos. Como subir para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e como descer, até chegar ao ponto em que está. E assim, os que não querem ir para o inferno verde, está aí o conhecimento para desenvolver o raciocínio e, depois de desenvolvido, ligar-se ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque o raciocínio é de origem racional e, por isso, o racional se liga ao raciocínio. Daí então, não nascendo mais aí, e ligado está ao seu verdadeiro mundo de origem, e, por estar ligado, lá ficará. Agora, os que quiserem dar uma volta grande e descer para o inferno verde, é só não dar importância à coisa de maior importância da vida de todos, que é a volta de toda a humanidade para o mundo racional. Porque o inferno verde não faz graça para ninguém rir. Então, todo respeito é pouco à causa de maior respeito da vida de todos, a salvação da vida de todos. E assim todos ligados ao mundo racional e todos completamente mudados do que eram, por estarem ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. E por intermédio dessa energia recebendo todas as orientações necessárias e precisas para o seu bom viver, feliz viver, conscientemente viver, tranquilo viver, nesta vida que não representa nada para ninguém, por ser uma vida provisória em transformações, ou se transformando para melhor, ou se transformando para pior.
Se fizer por onde subir, sobe. Se não fizer, desce para as classes negativas, as classes inferiores. E assim é a natureza, com sua evolução de transformação, devido o natural da natureza como está. É um natural deformado, é um natural artificial, e por ser deformado, é que tudo degenera cada vez para pior, porque só no se degenerar já enfraqueceu, porque se degenerou, já diminuiu para classes diminuídas pelas transformações e degenerações naturais da natureza. Tudo isto porque estão fora do seu verdadeiro mundo de origem e vieram aqui ficar nessas condições por vontade própria, porque a vontade é livre, e por ser livre, abusaram da livre e espontânea vontade de abusar da vontade. Como assim fizeram e como continuam a fazer por a vontade ser livre, todos abusam da livre e espontânea vontade. E como se continuar a abusar da livre e espontânea vontade, o que acontece? Seguem para classes inferiores e vão pertencer ao inferno verde. A vontade tem limite, passou do limite, abusou, e abusando desrespeitou a lei natural do seu ser. E aí sofre as consequências do abuso do livre-arbítrio, como aí estão sofrendo, e continuarão a sofrer em classes inferiores, por a vontade ser livre e abusar por ser livre da vontade. E a imprudência sempre gerou más consequências, e daí a caminho de classes inferiores. Ninguém tem o direito de abusar da vontade. Os abusos da vontade só dão maus resultados. Por a vontade ser livre, não é que vai abusar. É livre, mas tem limite, e por isso tudo demais faz mal. Tudo tem que ser regulado, temperado e equilibrado, dentro das regras naturais das coisas, dentro das regras naturais de tudo. Tudo tem limite. Limite de peso, limite de força, limite de capacidade, limite de se alimentar. Tudo tem limite. Passou do limite, sofre as consequências, e as consequências sempre são insatisfatórias, sempre dolorosas. Portanto, a vontade é livre, mas tem limite. Passou do limite, se prejudicou. Foi o que se deu. Quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e o que está se dando. Por a vontade ser livre, abusam e sofrem as consequências da imprudência, desse ou daquele exagero. Mas agora a vontade real, racional, é deixar de ser como são, que ninguém mesmo está satisfeito como é. Então a vontade de todos agora é deixar de ser como é e nunca mais ser como é. E para isso está aí o conhecimento em suas mãos, como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e lá viver eternamente. Se transformou de lá para cá, até chegar no que está, e agora se transforma daí, onde está, para o seu verdadeiro natural de racional puro, limpo e perfeito. Então a sua salvação depende de si mesmo, de fazer por onde se ligar ao mundo racional e para lá voltar definitivamente. Portanto, é só agir com a paciência, persistência e obediência. Todos voltarão para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Agora, com a desobediência, ninguém pode alcançar coisa nenhuma. E o desobediente sofre sempre as consequências de sua rebeldia e teimosia, descendo para o inferno verde e se transformando em todas as classes que existem,
de bichos no Inferno Verde, em todas as classes que existem de bichos no Inferno Verde. Ora, vendo que a lei da natureza é esta, tudo se transforma e nada se acaba, e que pela lei da natureza vai se transformar em seres inferiores, e dessa forma passando a viver no Inferno Verde, ninguém vai mais querer transgredir as ordens naturais da natureza em abusar da vontade por a vontade ser livre. Então todos tratarão de vencer todos os obstáculos desonestos, levianos, que só podem lhe prejudicar para poder subir direto para o seu mundo de origem e não descer para o Inferno Verde, que é o verdadeiro inferno. É a lei do mais forte. O bicho maior devora o bicho menor para comer, para se alimentar. É a lei do mais forte. Os bichos comendo uns aos outros. E ninguém quer ir para o Inferno Verde, porque ninguém quer ficar exposto a essas condições de vida tão desnobrecidas de tudo. E hoje estão enxergando e estão vendo pelos esclarecimentos que aí estão, como chegará a ficar assim pela própria natureza, porque tudo se transforma e nada se acaba, e no se transformar vai parar no Inferno Verde pela própria lei natural da natureza, vai passar a ser bicho irracional, e dessa forma, em um mundo que é a lei do mais forte, comendo uns aos outros. Então está aí em suas mãos como evitar isso, de chegar a essas condições de extermínio monstruoso de si mesmo. Está em suas mãos como pode evitar de chegar a essas condições de classes. Está aí em suas mãos como subir para o mundo racional. Está aí como não descer para classes de monstros. Sim, comem uns aos outros, verdadeiros monstros, verdadeiras feras brávias. Está aí como não entrar num mundo desse, não participar da vida de um mundo desse. Está aí em suas mãos como subir para o seu verdadeiro mundo. Então, o que tem que fazer para subir? Obediência, persistência e paciência, simplicidade, calmos e benfazejos. Dessa forma, assim, procedendo, voltará para junto de seus irmãos no mundo racional. Agindo diferente disto, está contra si mesmo, está contra sua subida. E, estando contra sua subida, desce para o Inferno Verde, o mundo dos monstros, obedecendo o racional superior e respeitando, sobre todos os pontos de vista, as regras e ensinamentos do mundo racional, volta para o mundo racional. Quem é que vai deixar de viver bem para viver mal? Quem é que vai deixar de subir para descer, já sabendo para onde e por quê e como? Então, que todos tratem de se corrigir seus erros enquanto é tempo, para poder subir. Do contrário, desce. Não é admissível erros para os esclarecidos conscientes. A vontade é livre e não foi feita para abusos. E por causa de abusos e erros é que aí estão penando. Racional, tudo tem limite, e o limite é o certo, e o certo é racional. Passou do limite, caiu no Inferno Verde. Por isso está aí o conhecimento para subir. Quem respeitar, sobe. Quem não respeitar, desce. Quem obedecer, sobe. Quem não obedecer, desce. Serão salvos todos os obedientes. Este é o conhecimento mais sério existente
aí neste mundo, digno do maior respeito para a salvação de todos, que a vida de todos está em jogo, está em perigo, pela evolução natural da natureza, no desaparecimento desta vida e se transformar em outras vidas de classes inferiores e participar e viver no mundo dos horrores, o mundo das feras brávias, que a lei é do mais forte, se devorando uns aos outros para se alimentar. Diante da lei da natureza de transformações e degenerações, todos estão correndo perigo de vida. A situação da vida humana é muito séria, está em jogo. Então, é o conhecimento de mais respeito que existe na Terra. É um conhecimento de decisão, ou sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, ou desce. A vida de todos, por isso, está correndo perigo, ou sobe ou desce, porque sabem perfeitamente que esta classe de animal racional está a caminho da sua extinção pelo progresso da degeneração e transformação, e daí a extinção. Então a humanidade atravessa, neste momento, o ponto mais perigoso de sua vida. A vida de todos está em perigo, é de decisão, ou sobe ou desce. Quem fizer por onde subir, subirá. Quem fizer por onde descer, descerá. Sabem perfeitamente que esta classe de animal racional já vem há muito caminhando para a sua extinção pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui, enfraquece e com o tempo desaparece. Então vinha a extinção da classe do animal racional pelo progresso da degeneração, poluição e transformação de uma vida para outra. Conhecem muito bem esta matemática que aí está esclarecido até demais. E assim toda a humanidade está passando a fase do maior perigo de sua vida, a extinção, mas está aí o conhecimento da salvação de todos. Então, aí sobe ou desce, e tudo isso já foi explicado em mensagens anteriores, como seria o fim dessa civilização, dessa classe de animal racional, e de que forma que toda a humanidade agora não pode mais abusar do livre-arbítrio, abusar da vontade. Tem que se decidir, porque seu destino está em perigo, ou descer ou subir, está na fase de decisão, ou ser recuperado pela fase de recuperação, a fase racional, ou descer para o inferno verde, o mundo dos monstros. E assim hoje, todos bem conscientes pelos esclarecimentos da evolução natural da natureza, e a humanidade completamente despercebida dos movimentos naturais da natureza, completamente distraídos da matéria, ligados à matéria e desligados do conhecimento de sua própria salvação. Hoje tem que se ligar em cima, se ligar embaixo, desce cada vez mais para baixo, as classes inferiores, no inferno verde. E assim, daqui mais um pouquinho, todos cientes que a vida de todos está em perigo, porque a fase é de decisão. Ou sobe para o mundo racional ou desce para o inferno verde, com a evolução natural da natureza, que tudo cada vez mais para baixo, por estar descendo de classe. Hoje está em uma classe e amanhã se extingue e se transforma em outra classe, e assim sucessivamente. Então a hora é uma hora das mais gravíssimas, porque é um momento de decisão, ou sobe ou desce. A humanidade sente isso, vê isso,
porque olha para os povos de durações milenares e olha para o povo de hoje. A adoração, como vem tudo se degenerando, se transformando, diminuindo até se extinguir, e daí passando para classes inferiores, daí entrando em outro mundo inferior, que é o Inferno Verde. No Inferno Verde não há lei, a lei é do mais forte, e o instinto é comer uns aos outros, é devorar uns aos outros para se alimentar. Uma vida de monstros. Então, o momento agora é de decisão, que a vida de todos está em perigo. Ou sobe ou desce.